Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, tá, gente? Que Deus abençoe muito vocês. Por aqui, um pé d'água caindo, mas graças a Deus está tudo bem. Deu dando aqui, né, para dar aula para vocês direitinho. Graças a Deus, gente, que tá chovendo bastante. Então, eu tenho fé que em nome de Jesus vai dar tudo certo, que a luz não vai acabar, gente, porque assim, aqui é assim, né? Começa a chover e a gente já pensa, nossa, se a luz acabar. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certinho, tá bom? Olha só, gente, olha só. Pra você que ainda, gente, eu vou falar novamente para você que ainda não adquiriu o nosso curso por R$ 29,90. Gente, é o curso em PDF. Seja sincero, gente, o que você compra por R$ 29,90? Eu sei que talvez você gosta, né, de assinar plataformas de streaming para assistir filmes, série, enfim. Gente, R$ 29,90. O que que é R$ 29,90? O que que você vai ter? Lei orgânica, conhecimentos específicos de técnico legislativo. Inclusive, gente, esse conteúdo da aula de hoje que nós vamos trabalhar já está lá dentro da sala de aula, tá? Já está lá dentro da nossa sala de aula. Maravilha, gente? Tudo certo? Rebeca, quero o material. O que eu tenho que fazer? Você vai colocar aqui nos comentários. Eu quero o material e eu vou te passar todas as informações. Belezinha, gente? Olha só, hoje nós vamos falar, gente, de um ponto muito importante. Trouxe aqui várias questões sobre noções de direito administrativo e administração pública. Vamos falar de transparência da administração, controle social e vamos fechar com a nossa LIA, que é a Lei de Probidade Administrativa. Show? Já se ajeita aí na cadeira, porque vai ter muita coisa aqui nos esperando, tá, gente? Então, olha só. Primeiro ponto aqui. Por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar, todas as questões são da VUNESP, todas as questões são da VUNESP, inclusive tem uma em específico que a VUNESP cobrou em Mogi das Cruzes. Então, todas são da VUNESP, nenhuma aqui é questão fora da VUNESP, todas são da VUNESP. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Nessa primeira questão, o que eu vou fazer? Todas as questões, na verdade. Como é um conteúdo, né, mais assim, trabalhoso, agora nós vamos começar a falar de direito administrativo, de administração pública. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu vou ir lendo as questões e aí nós vamos parar, voltar, entender, escrever e analisar, beleza? Primeira questão, não liga, tá, gente? Trovão tá forte, mas vamos lá. VUNESP cobrou em 2025. Então, questão, ó, super recente. Questão recente que a VUNESP cobrou. É característica fundamental das entidades que compõem a chamada administração pública indireta. Então, olha só, vamos aqui responder essa questão e com base nessa questão nós já vamos explicar o que significa administração pública direta e indireta. Então, vamos lá. Rebeca, se eu errar, não tem problema. Eu vou explicar para você, tá bom? Letra A. O poder hierárquico exercido sobre elas quem? As entidades da administração pública indireta. Exercido pelos órgãos da administração. Ah, não, aqui é. Aqui vai falar da administração pública direta. Aos quais estão vinculados. Letra B. A existência de mandatos fixos e não coincidentes dos seus dirigentes, o que contribui para a sua independência. C. A autonomia patrimonial, financeira e orçamentária dessas entidades em relação aos órgãos que compõem a administração pública direta. Letra D. A sujeição ao regime de execução de dívidas por meio da expedição de precatórios, dada a impenhorabilidade, inalienabilidade e imprescindibilidade de seus bens. E letra E. A predominância do regime jurídico, direito público em matéria de licitação e contrato, seleção de pessoal e política remuneratória. Gente, olha só. Essa questão tem como letra correta a letra C. Por quê?
Agora sim nós vamos começar a analisar tópico a tópico desse ponto, tá? Bom, o que eu quero que você entenda? A administração pública, ela é muito grande. Então ela vai se subdividir em duas. Ela vai se subdividir em administração pública direta e administração pública indireta. Quem adquiriu o material, gente, esse conteúdo está lá dentro do nosso livro de Direito Administrativo, tá? Que eu chamo de livro. São mais de 300 páginas e ele é padrão, ou seja, para qualquer concurso que você for prestar, você pode utilizar ele, tá? E aí, todo esse conteúdo está lá dentro dele, beleza? Bom, então a administração pública, ela vai se dividir em duas partes, em administração pública direta e administração pública indireta. Beleza. Rebeca, quem é a administração pública direta? Município compõe a administração pública direta. Município de Mogi das Cruzes, todos os municípios. Se você for olhar pela Constituição Federal, quem compõe a administração pública direta? União, estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas como aqui nós estamos falando de um concurso municipal para a Câmara Municipal de Mogi, então eu quero focar no município com vocês, beleza? Maravilha. Bom, mas não é somente o município que compõe a administração pública direta. Quem mais compõe? As secretarias. Como assim, Rebeca? Secretarias? Não tem Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação aí de Mogi, enfim. Então, esses dois são os principais. E aí, aqui, gente, você tem que tomar cuidado com algumas características. Eu vou apagar aqui e aí na outra tela eu abro sobre administração pública indireta. Mas você tem que se lembrar de algumas características da administração pública direta. Primeira característica, ela é composta por órgãos. Como assim, Rebeca? Quando eu falo, por exemplo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, ou de uma escola, por exemplo, eu estou falando que ela é um órgão. Como assim, Rebeca? É um órgão? Significa dizer que não tem personalidade jurídica própria. Não tem personalidade jurídica própria. Entende? Não tem. Então, a Secretaria de Saúde, por exemplo, a Secretaria de Educação, não possui personalidade jurídica. Então, ela não responde pelos seus atos. Quem tem personalidade jurídica? O município. O município é uma pessoa jurídica de direito público. Então, as secretarias, enfim, não possuem personalidade jurídica própria, por isso elas são órgãos. Então vamos imaginar o seguinte, Rebeca, a Secretaria de Educação, por exemplo, tem negado não sei em Mogi das Cruzes, mas teve um município onde eu era estagiária, eu lembro, que nós, gente, era uma luta para conseguir, sabe o quê? Professor auxiliar para crianças para crianças com deficiência, era uma luta. Gente, era uma luta conseguir professor auxiliar. Era uma luta. Vamos imaginar. Rebeca, a Secretaria de Educação do município tem negado para o meu filho, ou tem negado para minha filha. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter sabe, que tomar providências. Aí eu te pergunto, olha só, você vai ingressar com uma ação judicial
Você vai contra o município ou contra a Secretaria de Educação? E aí? Hum? Se você precisa, olha só, assim você vai precisar ir para a justiça, sem problema nenhum, ok? Aí você vai ingressar na justiça porque você está tentando ali uma vaga para o seu filho, para sua filha. Você vai ajuizar uma ação contra quem? Contra a Secretaria de Educação ou contra o município? Contra o município. Quer um exemplo? Vamos imaginar, trovão, vamos voltar aqui. E vamos imaginar o seguinte: você contrata um serviço de internet. Você contratou aqui, ó, você contratou um serviço de internet, a Mix Max Internet. Só que o setor financeiro é um órgão da empresa de internet. Só que eles ficam te enchendo o raio da paciência, te ligando todos os dias falando que você deve. Só que você fala assim, criatura, eu não devo nenhum real, me deixa, larga do meu pé. Só que aí eles continuam te enchendo a paciência. Aí você fala, você quer saber de uma coisa? Eu vou atrás dos meus direitos. Só que aí tem um porém. Você vai entrar na justiça contra a empresa Mix Max Feliz ou contra o setor financeiro que fica te ligando 24 horas por dia? Hum? Você vai ajuizar contra a companhia de internet. Ah, Rebeca, mas quem tá me ligando é o setor financeiro. Tá bom, é o setor financeiro que tá te ligando, mas entenda, o setor financeiro é só um órgão da empresa. Ele não tem personalidade jurídica. Quem que tem PJ? A Mix Max Internet. A Mix Max Internet, sim, ela tem personalidade jurídica. Não o setor financeiro. O setor financeiro não tem personalidade jurídica. Beleza? Maravilha. Show. Então você já entendeu, administração pública direta, município, secretaria. E aqui dentro da administração pública, gente, direta, existe o sistema de desconcentração. Como assim? Tá aqui o município. O município vai, de forma interna, delegar, igual para a Secretaria de Saúde, eu vou criar uma Secretaria de Saúde para cuidar de saúde, eu vou criar uma Secretaria de Educação para cuidar de educação, uma Secretaria disso, disso, daquilo. É como se eu falasse assim, eu sempre dei esse exemplo, dava esse exemplo, né? Aqui em casa, eu, meu pai e minha mãe. Vamos imaginar que a minha mãe fala assim, ai, nossa, o serviço da casa tá ficando muito puxado para mim. Vamos supor que a minha mãe é o município. Aí minha mãe falou assim: o serviço da casa tá ficando muito puxado pra mim. Não dá, não. Aí ela fala pra mim assim: Rebeca, você vai cuidar do banheiro dos quartos. E fala pro meu pai: você vai cuidar da cozinha e da sala. E eu cuido da minha mãe cuida da comida. Olha só, essa divisão é interna. Tá vendo? Minha mãe, que é o município, organizou aqui dentro de casa com os que moram aqui dentro. É a mesma coisa do município. O município vai se organizar através de suas secretarias. Beleza? Show? Entenderam? Maravilha. Agora, nós vamos começar a falar da administração pública indireta. Eu vejo que ela talvez seja um pouco mais, não complexa, mas seja um pouco mais delicada, porque ela tem mais, né, como destrinchar mais. A administração pública indireta sofre a descentralização.
Enquanto que aqui atrás é a desconcentração na administração pública direta, na indireta é a descentralização. Por quê, Rebeca? Minha mãe é um município, né? Beleza. Minha mãe delegou tudo direitinho aqui dentro de casa. Eu tô limpando o banheiro, os quartos, meu pai tá com a cozinha, com a sala, minha mãe tá com a comida. Só que a minha mãe olha e fala assim: poxa, mas ainda tá complicado, ainda tá pesado. Vou fazer o seguinte: eu tenho uma colega que ela trabalha como diarista, eu vou chamar ela para poder me ajudar aqui a limpar a casa. Na descentralização, o município delega para quem está fora. Olha só, eu vou escrever uma coisa aqui e você vai começar a entender. Olha o que pertence à administração pública indireta. Fundação, fundação, autarquia, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Vou explicar já um por um. A administração pública indireta é a fase. Tá vendo? Ó? Administração pública indireta é a fase. Fundação, autarquia, sociedade, economia mista, empresa pública. Fica mais fácil de gravar a fase, né? O que aconteceu aqui? Vamos supor que o município de Mogi das Cruzes fala assim: ah, quer saber? Eu vou criar uma autarquia para cuidar da previdência dos servidores. Agora o município está delegando para alguém que está fora. Descentralização. Vai descentralizar para uma outra pessoa jurídica. Por quê, Rebeca? Na desconcentração, o município delega de forma interna entre as suas secretarias e o município delega para quem não tem personalidade jurídica, porque as secretarias não possuem personalidade jurídica. Aqui não. Aqui a descentralização já acontece com quem tem personalidade jurídica, porque tanto a fundação, a autarquia e a empresa pública têm personalidade jurídica próprios. Mas aí existe uma diferença. A fundação e a autarquia são pessoas jurídicas de direito público. E a empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Olha que legal! Quando você fala de uma fundação ou de uma autarquia, o que você precisa entender? Que fundação e autarquia não buscam finalidade lucrativa. Fundação pública, fundação sem finalidade lucrativa. Toda fundação, seja ela pública, seja ela privada, não busca fim lucrativo. Rebeca, dá um exemplo de uma fundação. Vamos supor que você é uma pessoa muito rica e você é um cantor, você é uma cantora, ou toca um instrumento, enfim. Aí você fala assim: eu vou abrir uma fundação para ajudar as crianças, por exemplo, carentes. Se você vai abrir a sua fundação para poder lucrar, esquece fundação. Você pode abrir uma lojinha, qualquer coisa, mas não abra uma fundação. Porque fundação não busca finalidade lucrativa. E nem a autarquia. A autarquia também não busca fim lucrativo. Eu vou abrir um tópico depois só sobre a autarquia, porque eu vejo ela como uma das mais importantes. Já aqui, a empresa pública e sociedade de economia mista, sim, elas buscam fins lucrativos. Tanto que a lei é bem clara. Se você fala que o Estado, então se o município quer lucrar, sociedade de economia mista é empresa pública. Rebeca, eu nunca entrei numa sociedade de economia mista já. Sim, você já entrou no Banco do Brasil.
Ah, eu nunca entrei numa empresa pública. Tenho certeza que já. Você provavelmente já pisou seus pés na Caixa Econômica Federal, né? Então, essa aqui é a estrutura da administração pública indireta. E um ponto também importante que é o seguinte: presta muita atenção. A autarquia, ela é a única criada por lei. E aí eu vou explicar para você a diferença. E a empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação, elas não. Elas são autorizadas. Isso aqui pode cair na sua prova, por lei. Elas podem ser autorizadas por lei. Como assim, Rebeca? Me explica direitinho, vou te explicar. A autarquia, a legislação vai criar a autarquia, tipo assim, ó. Eu crio a autarquia, ou eu criei a autarquia. A lei vai fazer isso. Exemplo de autarquia: INSS. A autarquia é a lei vira e fala assim: eu criei a autarquia do zero. A lei criou a autarquia. A legislação criou a autarquia. Empresa pública, sociedade, economia mista e fundação, não. Aqui a lei fala assim, ó. A lei fala assim, ó. Eu autorizo a criação. Notou a diferença? Na autarquia, a lei fala: eu, lei, criei, do zero. Empresa pública, sociedade, economia mista e fundação, não. A lei fala assim: eu autorizo que seja criada. Eu não vou criar nada, eu autorizo que seja criada. E ainda falando, porque teve uma questão que cobrou sobre isso, ainda falando de autarquia, você precisa entender que existem as autarquias em regimes especiais. O que seriam as autarquias em regimes especiais? Exemplo, aqui em São Paulo, a Artesp, a Arcesp, ou em âmbito federal tem a ANEEL, Anvisa, são as chamadas agências reguladoras. O que são as agências reguladoras? As agências reguladoras são aquelas agências, são aquelas autarquias que vão regular a prestação de serviço público. Por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela vai regular o serviço da Enel, em São Paulo, da CEMIG, lá em Minas Gerais. Então, ela vai regular para o quê? Para unificar como o serviço vai ser prestado. Entende? Então, ela vai ali fiscalizar, ela vai regular para saber se, peraí, deixa eu ver se a CEMIG está, que é lá em Minas, minha terra, deixa eu ver se a CEMIG está fornecendo o serviço de energia elétrica direitinho, certo? E aí, gente, uma coisa que a VUNESP já cobrou e é muito importante, eu quero aqui falar para vocês. Entre a administração pública direta e indireta, não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Não existe subordinação. Existe uma espécie de vínculo para ali fiscalização. Mas eu nunca posso falar, por exemplo, a autarquia está lá embaixo e o município está lá em cima. Não, não existe essa diferença de posição, tá? Maravilha. E aí, gente, a administração pública indireta, ela tem a autonomia.
Por que que ela tem autonomia? Porque ela é uma pessoa jurídica, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, elas são entidades, possuem personalidade jurídica. Enquanto que a administração pública direta, secretarias, enfim, os ministérios no âmbito da União são órgãos, tá? Bora para mais uma questão. A administração direta é composta por, olha só, a administração pública direta é composta. Letra A, ministérios, secretarias e autarquias. Eita, autarquia está no lugar errado. Autarquia é administração indireta. O Unesp cobrou em 2024. Letra B, empresa pública e sociedade de economia mista. Pertence à administração pública direta? Deixa eu apagar aqui. Pertence, gente? Não, né? Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas da administração pública indireta. Letra C, ministérios, certo? Secretaria, certo? Ixi, autarquia e fundação estão no local errado, são da administração pública indireta. E os ministérios, gente, são do âmbito da União, tá? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tá? Letra D, órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os órgãos pertencem à administração pública direta? Ou letra E, Presidência da República, ministérios e autarquias? E aí? Letra D, gente. Os órgãos. Lembra que eu falei para vocês? Os órgãos são secretarias, ministérios, certo? Letra D. Com relação à administração pública indireta, agora eu quero a indireta. Assinale a alternativa que corretamente contém uma autarquia de regime especial. Olha só, eu acabei de falar com vocês, né? Fundação pública não é autarquia. Empresa pública também não é uma autarquia. Sociedade de economia mista, gente, não é autarquia. Órgão público, não, gente, o órgão, administração direta. Falei para vocês, agência reguladora, deu exemplo, ANEEL, né? A, a, ANEEL, não, ANEEL, âmbito da União. Artesp, Arcesp, aqui em São Paulo, né? Olha só, o Unesp cobrou em 2024, super recente. E aí são coisas que às vezes a gente fala assim na hora da aula de uma forma tão rapidinha, mas que cobra. Acabei de falar para vocês das agências reguladoras, certo? Mais uma. A administração pública, ela é composta de administração direta e indireta. Fazem parte da administração indireta. Olha só, eu estou procurando quem faz parte da administração indireta. Letra A. A autarquia faz? Faz, né? Fundação faz? Faz, muito bem. Empresa pública faz parte? Sim ou não? Sim. Sociedade anônima? Não, é sociedade de economia mista. Letra B. Fundação pública? Sim. Secretaria? Não, gente. As secretarias são pertencentes à administração direta. Sociedade de economia mista, sim. Letra C, ministérios? Não, gente. Ministérios, Secretaria de Estado e secretarias municipais pertencem à administração direta. Letra D, os ministérios públicos. Gente, Ministério Público aqui. Secretaria de Estado, empresa de economia mista e fundação? Não, gente. Aqui é Sociedade de Economia Mista. Unesp. Aqui é sociedade, aqui fase fundação, mas Ministério Público, Secretaria de Estado, não. Letra E, autarquia? Sim. Fundação?
Sim. Empresa pública? Sim. E sociedade de economia mista? Também. Letra E. Rebeca, como que eu faço para eu não esquecer? Lembra do fase. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, tá bom? Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a transparência da administração pública. Vamos ver essa questão e logo depois a gente comenta? Bora lá. O Unesp cobrou em 2024. Olha só, eu tô de olho em vocês, tá? Que tem hora que vocês colocam a questão tão rápido que eu tô achando que os alunos que adquiriram, eu estou achando que vocês estão indo lá na sala de aula, estão dando uma olhadinha no gabarito e estão vindo aqui correndo e falando a resposta. A gente, eu tô de olho, tá? Eu sou tipo a fiscal de prova. Eu sou tipo a fiscal de prova, tá? Ó, eu tô de olho, tá? Ó, tô de olho em vocês. Olha só. A transparência da gestão pública tem relação direta ao respeito pelos cidadãos. Dentre as diversas formas de se promover tal transparência, pode-se considerar. Vamos trocar um pouquinho a cor da caneta, né? Tá meio cansativo já. Vamos para a caneta roxa, pode ser? Letra A. Os espaços para a participação popular, eu posso considerar como transparência. Os órgãos coletivos que participem de políticas públicas, modernização dos processos administrativos. Letra B. Promove transparência. Os canais de comunicação entre a sociedade jurídica e os gestores, gente, não é apenas com a sociedade jurídica. Eu vou explicar depois por quê. A disponibilização em tempo real de informações genéricas. Por que apenas as genéricas? Eu também tenho que dar as informações específicas ao cidadão. A simplificação da estrutura de apresentação do orçamento público, a divulgação de informações sigilosas, não, gente. Letra A. Vem comigo que eu vou te explicar essa diferenciação. Gente, o que seria essa transparência? Deixa eu apagar aqui. Eu vou usar e vai estar tudo rabiscado. Ó, o que é a transparência pública? O que é a transparência pública? Uma coisa é eu falar do princípio da publicidade. Quando eu falo da transparência da administração, eu estou falando que nós, pessoas físicas, né? Nós que pertencemos ao município, nós temos o direito de saber tudo o que está acontecendo no município. Nós temos esse direito de saber como cidadão. Então, a administração pública vai ser transparente por conta de algo que nós vamos ver, inclusive, em questões também do controle social. O que é o controle social? É quando a própria população, é quando a própria sociedade vai buscar entender como que está sendo feita, como está sendo realizada a gestão dos recursos públicos. Porque quando nós falamos, gente, de recurso público, de bem público, o que nós precisamos entender? Que o bem público não é do gestor, não é do seu prefeito, não é do servidor, é da população. Então, sempre terá essa transparência, como se fosse essa prestação de contas.
O município não tem que prestar, o prefeito não tem que prestar suas contas lá para o Tribunal de Contas? Da mesma forma, o município tem que prestar para nós, que somos parte do município, tem que prestar para o cidadão informações. Ah, vai ser feita uma obra pública, tem que prestar informação daquela obra pública. Por quê, Rebeca? Por conta do bem coletivo. Eu estou pensando, a administração pública, gente, não pode pensar no seu umbigo. Ela tem que pensar no coletivo. Esse, inclusive, é um dos princípios que eu acho mais importantes, que é o princípio do interesse público. Então, por exemplo, o município tem que prestar informação para aquele cidadão, o cidadão tem direito de requerer informações também. Olha, eu gostaria de ter essa informação. Claro, se for uma informação talvez de caráter sigiloso, tudo bem, mas aí entra um porém. E na época, salvo engano, foi a CESP que cobrou. Ela tinha falado que a regra era o sigilo e a exceção era a publicação, a publicidade. Claro que não. O sigilo é sempre a exceção. E mesmo assim, o sigilo não é eterno, não é para sempre. Então, essa transparência garante que o cidadão ele acompanhe o que a administração pública está fazendo. Ela acompanhe o que a administração pública tem feito com os recursos públicos. Por isso que existe a transparência, certo? Maravilha! Aonde eu parei aqui? Eu estou aqui? Não. Agora que acho que eu ia vir para essa daqui. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, certo? Então, olha só. Eu tenho que ter aqui os espaços de participação popular, os órgãos coletivos que venham participar do quê? Da elaboração, por exemplo, de políticas públicas. Modernizar o processo administrativo. E não é apenas igual, nós temos o portal, por exemplo, da transparência. Os canais de comunicação não serão apenas com as pessoas jurídicas. A informação que eu vou prestar tem que ser uma informação específica, não informação genérica, informação rasa, certo? Maravilha. Olha essa daqui também que foi cobrada em 2024 pela VUNESP. No que concerne à transparência da administração pública, a Constituição Federal consigna que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações. Realmente, inclusive se você, isso aqui eu quero que você preste muita atenção para você não se confundir. Se você chega num órgão público e pede uma informação que é sua informação, você chegou a um órgão público pedindo uma informação sua. Você quer saber algo que pertence a você. Ou você pediu para retificar um dado seu, alguma coisa. Aí o órgão público vira para você e fala assim: não. Aí você olha e fala: não. Eles viram para você e falam: não, eu não vou te fornecer informação nenhuma. Mesmo que a informação seja sua, eu não vou te fornecer. O que que você vai fazer? Você vai impetrar um habeas data. O habeas data é para combater esse tipo de falta de respeito quando você vai até a administração requerendo uma informação que é sua. Você tem o direito de ter essa informação. Agora é diferente, não confunda. Você foi um órgão público porque você queria saber, por exemplo, quanto que o município gastou em educação no último ano. Aí você chegou lá na administração e falou assim: olha, tudo bem, eu gostaria de ter informação de quanto que o município, quanto que ele gastou com a educação no último ano. Primeiro, você não precisa dar justificativas do porquê que você está requerendo aquela informação. Então, é porque eu quero requerer. Tô assim, sabe, eu não tô fazendo nada. Aí quando eu estiver tomando meu cafezinho à tarde, eu quero ficar analisando as contas. Não é isso. Você não precisa dar satisfação. Mas aí vamos imaginar que o órgão vire para você e fala assim:
Não. Quem é você na fila do pão, querido? Quem é você? Tem alguma autoridade? Idade com deboche. Não te, Rebeca, não me passaram uma informação. É uma informação sua? Não, é uma informação que pertence é uma informação pública. Você quer saber quanto que foi gasto ali no último ano. Então, o que que você vai fazer? Você pode entrar com mandado de segurança. Por que, Rebeca, com mandado de segurança? Porque você teve negado uma informação pública. Quando você tem negado uma informação sua, aí você impetra um habeas data. Se você tem negado uma informação de caráter público, não te quiseram passar, mandado de segurança, beleza? Maravilha. Então, olha só, todos têm o direito de receber dos órgãos informações. Letra A. Deixa eu pegar o marcador, que acho que vai ficar melhor. De seu interesse particular ou geral, que serão apresentadas no prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa nos termos da legislação. Letra B. De seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Letra C. De seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de 10 dias, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível aos órgãos policiais. Eita, já achou uma aqui? O que tem a ver a polícia aqui no meio, gente? Enfim. Letra D. De seu interesse particular ou geral, que serão prestadas no prazo de 10 dias sob pena de responsabilidade conforme o Código Penal? Ou letra E, perdão, de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível ao órgão policial. O que tem a ver a polícia aqui, gente? E aí? Você já sabe, então, que a C tá errada, porque fala de polícia, e a E também. Ou é a A, ou é a B, ou é a D. E aí? Qual que você acha? Hum? Vamos ver. E aí? Tchan, 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 tchan. Olha só. Eu estou falando aqui da esfera administrativa. Código Penal vai entrar aqui? Não. Opa, já ficou melhor. Ou é A ou é B. Letra, letra B. Por que, Rebeca, não é a letra A? Porque não fala de prazo, a Constituição não traz prazo. Correto é, eu posso realmente, todo mundo tem o direito de receber informação de interesse particular, tanto que se for negado, entra com habeas data, ou de interesse coletivo. Se for negado informação de interesse coletivo, entra com mandado de segurança. Que serão prestadas no prazo da lei. Aí cada legislação vai trazer o prazo, certo? E a segurança, gente, é do Estado, não é de órgão policial, certo? Letra B, de bala. Coaduna-se a transparência da administração pública A. Letra A. Gratuidade do serviço de busca e de fornecimento de informações, não sendo permitida também a cobrança de reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade consultada. Letra B. A divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, conforme preceitua a transparência passiva. Letra C. Exigência dos motivos? Não, você já sabe que eu não preciso exigir motivo. Ai, eu estou requerendo essa informação aqui porque, sabe, eu quero. Não, você não precisa explicar, não precisa se explicar. D. Manifestação do órgão ou entidade que receber o pedido da informação, caso não seja possível conceder o acesso imediato ao requerente. E possibilidade de escolher de o requerente identificar-se e especificar. Não, não precisa se identificar. Certo?
Qual que está correta? E aí? Deixa eu apagar aqui porque ficou bem confuso, né? Não, não. Ou é a A, ou é a B, ou é a D. E aí? Hum? Letra D. Certo? Letra D. Manifestação do órgão ou entidade que recebe o pedido de informação, caso não seja possível. Aqui sim, você pode ter a cobrança de reprodução, certo? Agora, a B, divulgação de informação de interesse público independente de solicitação. Gente, tem situações que você vai requerer uma informação. A administração não vai adivinhar que você quer requerer uma informação. E por que a D está correta? Porque inclusive, aqui no Desafiando Concurso, eu nunca falei disso. Mas eu já dei aula sobre, não lembro qual lei foi, nem lembro qual era o município. Se era para o estado, não lembro. Mas tem uma lei que fala o seguinte, igual, existem informações que talvez você venha solicitar, talvez pode ser uma informação muito antiga, talvez você queira saber, você queira ter acesso a uma informação de um documento de lá da época que o Brasil foi descoberto. Então, é um documento antigo, é um documento que tem que ter cuidado, porque não sei se você já viu, mas tem documento que de tão antigo, que se você pega, ele se desfaz. Então, você tem que ter um cuidado, talvez você não vai, vamos supor, eu fiz o requerimento na segunda, talvez eu não vou conseguir obter essa informação na segunda-feira, mas a administração tem que me informar, olha, nós não vamos conseguir estar te dando essa informação hoje, no dia de hoje, certo? Maravilha. Olha essa daqui, cobrado em 2022. E se tratando das políticas sociais, essa é a questão, que é aquela questão enorme para perguntar algo tão simples. Se vocês vão ver que realmente é tão simples. Olha só, aí vocês vão colocar no chat. Ai, tomara que caia assim na minha prova. Ó, a VUNESP que comprou. Em se tratando das políticas sociais, o canal de participação legalmente constituído para o exercício do controle social é o Conselho das Políticas Públicas. Foi o que eu falei, controle social. É quando a própria sociedade faz esse controle do que a administração pública está fazendo, certo? Maravilha. O termo controle social é entendido, ora, como uma ação do Estado sobre a sociedade, ora, como contraditório na medida em que, existindo uma relação orgânica entre Estado e sociedade, a oposição se daria entre a classe social na disputa pela hegemonia de uma das instâncias, e o controle social seria balizado pela referida correlação de forças. No caso brasileiro, desde a redemocratização nos anos 80, o termo controle social se tornou sinônimo de atuação da sociedade civil sobre as ações do Estado, foi o que eu falei para vocês, sob a perspectiva com a perspectiva de garantir a participação dos setores organizados da sociedade na formulação, gestão de controle das políticas públicas, ou mesmo na definição de recursos para que estas atendam aos interesses do Estado, atenda ao interesse da coletividade, atenda ao interesse da instituição, atenda ao interesse do conselho ou atenda ao interesse da corporação. Olha só, olha só. Garantir a participação dos setores, beleza. Gestão e controle das políticas públicas ou mesmo na definição de recursos para que venha atender qual interesse. O que eu sempre falo para vocês? Eu falo para vocês o seguinte: o interesse é sempre o interesse público, é sempre o interesse coletivo. Gente, olha só, a banca fez uma história, a banca contou uma narrativa imensa para falar isso. Olha só. Gente, sempre, o foco vai ser aqui, ó. Coletividade. Sempre. A administração só vai agir em prol aqui, ó, da coletividade. Beleza? Maravilha. Mais uma.
O controle social se efetiva nas dimensões política, técnica e ética, de forma articulada e indissociável em sua dimensão política, materializa-se no quê? Nas ações e processos que investem a sociedade civil de prerrogativas para influenciar a agenda governamental. A dimensão técnica diz respeito à participação da sociedade civil no acompanhamento, fiscalização e avaliação do desempenho governamental e a ética vinculada à construção de valores, compromissos e práticas sociais. O debate do controle social sob a ótica da sociedade civil tem o seu fundamento teórico no ideal de democracia participativa. Dessa forma, só será possível o exercício do controle social em experiências de gestão mobilizadas para: letra A, emancipação da sociedade de classes; B, transformação de ideias e prerrogativas civilizatórias; C, defesa de interesses públicos; D, manutenção de igualdade social e sociedades desenvolvidas; ou letra E, superação dos antagonismos e das contradições próprios do capitalismo tardio. Uau! E aí? Só será possível o exercício do controle social em experiências de gestão mobilizadas para a defesa de interesse público. Tá vendo? Dá uma dica aqui. Falou, gente, de controle social, transparência. Ficou na dúvida? Interesse público, interesse coletivo, interesse social, certo? Maravilha. Olha só, mais uma. Com a Constituição Federal de 88, os conselhos das áreas sociais se constituíram como instrumentos habilitadores da participação das políticas sociais no âmbito local. Definir participação é tarefa complexa, por se tratar de ação com diferentes interpretações, a depender da época e da conjuntura histórica. A essência da participação reside na possibilidade dos usuários opinarem e participarem. Olha só, democracia. Efetivamente na implantação e gestão dos serviços públicos dos quais são beneficiados. Em resposta a essas necessidades, a legislação brasileira prevê a criação de órgãos colegiados, a exemplo dos conselhos municipais de assistência social. Nessa perspectiva, é correto afirmar que a participação da sociedade civil organizada em conselhos permite o exercício: letra A, da responsabilização civil; B, do controle social; C, da emancipação humana; D, da neutralidade ideológica; ou da cidadania regulada. Olha só, nós estamos falando de transparência e controle social. Então, quando você tem a participação da sociedade civil organizada, você tem um serviço do controle social, certo? Exercício do controle social. Beleza? Maravilha? Maravilha. Agora, gente, nós vamos começar a se falar. Gente, quando a gente fala de direito administrativo, não tem como falar do quê, gente? Do quê? Princípio. Não tem como não falar de princípio. Não tem como, gente. Se você fala de administração pública, de direito administrativo, é claro que vai ter que entrar o nosso. Nós estamos no slide 31, não deixa eu esquecer. O nosso queridíssimo, queridíssimo, queridíssimo LIMPE da administração pública. Rebeca, nós estamos no slide 21 que eu falei, né?
Rebeca, onde eu encontro sobre os princípios da administração pública? Sabe aonde você vai encontrar? Artigo 37 da Constituição Federal de 88. Quais são os princípios, Rebeca? Os princípios dão a palavrinha limpe. L de legalidade. I, impessoalidade. M, moralidade. Meu gato em cima do guarda-roupa. P, publicidade. Daqui a pouco ele deve descer. Desceu. Falei que ele ia descer. E você vai ter que ficar, franjinha, que eu tô ocupada, meu filho. E é de eficiência. Gente, só me entende quem tem gato, né? Quem tem gato, põe aí no chat, porque te falar, viu? Gato. E, não, e é bonitinho porque eles gostam de ficar aqui quando eu tô gravando um áudio. Já aconteceu. São 3 gatos aqui em casa. Já aconteceu da gatinha mais nova subir no meu colo quando eu tô gravando um áudio. Enfim. Você vai ter que esperar aí, franjinha. Tá? Franjinha, Cebolinha e Magali. Ah, você gosta da turma da Mônica? Ó, esse aqui são os princípios da administração pública, tá? Quando eu falo de legalidade, a administração pública só faz o que está na lei. Como assim, Rebeca? A legalidade para a administração pública é diferente para nós particulares. Para nós particulares é tipo assim: por que eu estou usando uma blusa vermelha na quinta-feira? Porque não tem lei que me proíba. Então eu vou usar uma camisa vermelha numa quinta-feira. Agora, se surgir uma lei que fala assim, é proibido usar camisa vermelha na quinta-feira, eu vou usar? Não. Eu só uso porque não tem lei que me proíba. A administração não pode fazer isso. A administração não pode falar assim, eu vou fazer isso porque não tem lei que me proíba. Ela só vai fazer literalmente o que está na lei. Entende? Então, a administração só faz o que está na lei. Se a lei falar, faz B, ela vai fazer B. E se a administração não falar nada, Rebeca, ela vai poder fazer alguma coisa? Não. Ela só faz estritamente o que está na lei. Se a lei é tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Impessoalidade. A administração pública é cega. Como assim, Rebeca? Imagina só, você em Mogi, você tem que resolver assunto de IPTU lá na prefeitura. Aí você vai lá resolver assunto de IPTU, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O servidor que vai te atender, ele olha e fala assim: eu não sei nada aqui, tá, gente? Eu vou falar lá de Minas, tá? Eu vou até mudar o exemplo, porque eu não sei nada de time de futebol aqui em São Paulo, eu sei de Minas. Aí um aluno um dia colocou pra mim: professora, a senhora é cruzeirense. Não, eu não sou nada, gente, eu não sou eu não gosto de futebol, essas coisas de futebol eu não gosto. Aí eu fui dar esse exemplo, não sou de futebol, não entendo nada de futebol. Aí eu dei o exemplo que lá em Minas é o Atlético e o Cruzeiro. Aí o aluno tá assim, professora, a senhora é cruzeirense. Eu falei, gente, eu não sei nada de futebol. Mas vamos supor que tá lá um paciente doente, lá em estado grave, só que ele tá com a camisa do Cruzeiro. Aí ele entra no hospital. Aí na hora que o médico vai examinar, o médico fala assim, você tá ficando doido, não vou examinar esse homem, não. Por que, doutor? Olha a camisa dele, ele é cruzeirense, você tá louco, eu sou atleticano. Pode uma coisa dessa? É claro que não, gente. Administração, mas é alguém, o fulano ali, ele, sei lá, põe lixo na porta, um exemplo, né? O paciente mora vizinho do médico, coloca o lixo na porta da casa do médico só pra fazer raiva. Se o vizinho dele for procurar atendimento médico, tem que atender plenamente, como se nada tivesse acontecido. Só que cuidado, não confunda com preferência. Eu até dou um exemplo, né? Teve uma época que eu tive sinusite bacteriana. Fui pro hospital, voltei para casa, fiz o uso do medicamento que tinha que fazer, só que eu fiquei com uma alergia muito forte. Tive uma alergia muito forte. Tive que voltar pro médico. No que eu voltei pro hospital,
Eu passei na triagem, acho que eu não fiquei nem 5 minutos esperando para ser atendida. Aí pode, um exemplo, alguém que já estava lá esperando há 2 horas, podia virar e falar assim, não, você tá na frente. Não, 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 eu não aceito isso não. Prioridade. Se eu estava grave, então obviamente eu ia passar na frente de uma outra pessoa. Mesma coisa, se eu estivesse esperando há 3 horas, se chegasse alguém com estado grave, ia passar na minha frente. Isso é prioridade. Moralidade. A administração sempre tem que agir de boa fé. Probidade. Probidade, certo? Honestidade. Honestidade. Publicidade. Via de regra, todos os atos são públicos, têm que ser publicados, com exceção de sigilo. E a eficiência, gente, que é o mais recente, todos os atos, tudo que a administração fizer tem que ter eficiência. É como eu brinco, né? Eu falo assim, a minha mãe, ela não tá assistindo a aula, ela tá no trabalho, então depois eu falo pra ela que eu falei dela. A minha mãe, gente, eu estou no qual slide mesmo? Era 21? Não, que 21? Eu tava onde? Aqui. Aí a minha mãe, ela tem uma coisa de pegar o detergente mais barato do mercado. Aí ela pega o detergente mais barato, tudo bem. O detergente não dá espuma, o detergente é horrível, meu pai fala até não querer mais. Ela pagou barato? Pagou, mas foi eficiente? Não, não lava direito. É o outro exemplo que eu dou também. Minha mãe uma vez comprou, gente. A minha mãe comprou, foi minha mãe ou meu pai, que foi minha mãe. Minha mãe comprou aqueles carregadores de celular na Shopee. Aquele que, tipo assim, você compra 50 carregadores por R$ 10. Não o carregador, mas o fio do carregador. Gente, eu acho que o carregador não durou nem um dia. Não, porque eu vi na Shopee que tá barato. Nem sei onde estão os carregadores. Não sei nem se existe esse carregador. Ou seja, ela pagou barato. Pagou, mas não foi eficiente. Não teve eficiência nenhuma, não serviu pra nada. Entende? Olha só essa questão. Gente, não vai falar pra minha mãe que eu falei mal dela, não. A partir da emenda constitucional 19 de 98, somou-se o caput do artigo 37, o princípio da somou-se. Então, é um princípio recente. Acabei de falar para vocês. Eficiência, tá? Ah, e um outro ponto, tá? Existem dois tipos. Oxi, eu escrevi moralidade. Por que eu escrevi moralidade? Existem duas formas de princípios: os princípios explícitos e os princípios implícitos. Os explícitos são aqueles que estão lá no artigo 37. Os implícitos são aqueles que estão espalhados aí, que não gostam de aparecer. Exemplo, princípio do interesse público, ele não está escrito no artigo 37. Princípio da concorrência, que é lá na lei de licitações, tá? O princípio administrativo que estabelece dever de imparcialidade. Olha só, tá falando de imparcialidade. Tá falando de imparcialidade. Lembra que eu falei para vocês, né, lá do médico, do Atlético, do Cruzeiro, enfim, na defesa dos interesses públicos, impossibilitando discriminação, perseguição e privilégios, é o princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Hã? Qual é o princípio? Muito bem. Impessoalidade, tá? Um servidor público que se utiliza de recursos para fazer propaganda pessoal. Ô, gente, feriu qual princípio? Por favor, você, futuro servidor, não pega nada da administração pública para uso pessoal. Eu não sei, eu conto uma história que eu não sei o que é pior. Não sei onde aconteceu, mas um servidor pegou um carro oficial da administração pública e foi para uma festa de aniversário. Mas eu não sei o que foi pior. Ele ter pego o carro e ter ido ou ele ter batido o carro.
Moralidade, publicidade, legalidade. O que tem a ver com publicidade? Só porque ele ia realizar uma propaganda? Não, né? Vocês acham? Legalidade, moralidade, impessoalidade. Impessoalidade, publicidade e eficiência. Ou eficiência, moralidade e impessoalidade. Feriu eficiência? Gente, não está falando de um ato que não foi eficiente. Não está falando disso. Aqui também não. Letra B. Feriu a legalidade, a moralidade e a impessoalidade. Por quê? Porque ele não agiu de boa fé, feriu a lei não autoriza o uso de bem público para fim particular, e a impessoalidade, porque ele usou, olha só, para fazer uma propaganda pessoal, certo? Maravilha. Agora, para fechar, nós vamos resolver questões de improbidade. Só que, para falar de improbidade administrativa, eu tenho que também fazer algumas anotações com vocês. Primeiro ponto aqui, importante, se você quiser anotar, fica à vontade, tá? Olha só, qual é, melhor dizendo, a lei de improbidade? A lei de improbidade é a lei 8.429. A lei 8.429, ela dispõe das sanções aplicadas em virtude da prática de ato de improbidade administrativa. Só que você precisa tomar cuidado, por quê? Porque a lei de improbidade administrativa passou por várias alterações pela lei 14.230, tá? Inclusive, foi a minha tese de TCC da faculdade. Eu falei de um tópico que, assim, eu vou comentar nessa aula aqui hoje, tá? Primeiro ponto. Antes, você tinha, para caracterizar improbidade, você tinha a modalidade, a improbidade. Antigamente tinha duas modalidades. Dolosa, que era o dolo, ou a culpa. O dolo é a intenção de praticar um determinado ato ilícito. É o dolo específico. É quando João fala assim, um exemplo, João vira e fala que quer bater no carro do José. Então ele agiu com dolo, ele quis bater no carro do José. Agora, a culpa não. A culpa é quando a gente age sem intenção de prejudicar. Ou ele agiu com imprudência, imperícia, certo? Mas ele não teve a intenção de causar a finalidade ilícita. Ele não tem um exemplo. O João foi dar ré e não olhou para o retrovisor e bateu no carro do Joaquim. Poxa, o José queria bater no carro do Joaquim? Não, ele foi imprudente, ele tinha que olhar o retrovisor. Mas ele não olhou, não foi porque ele não quis. Ele não olhou, tipo assim, eu não olhei, não vou olhar pro retrovisor porque eu quero bater no carro. Não, nada a ver, tá? Perfeito. Então, a modalidade culpa foi tirar. Então, hoje, isso pode cair na sua prova. Presta atenção em mim. Para configurar improbidade administrativa, só pode ser considerado pela modalidade dolosa. Rebeca, não quer dizer que se o servidor agir de modalidade culposa, ele não vai ser responsabilizado por improbidade. Não. Ele pode ser responsabilizado, talvez, lá na esfera civil, mas por improbidade, jamais, tá? Maravilha. Rebeca, o que eu posso considerar como improbidade? Você vai encontrar essa resposta lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. O ato de improbidade, gente, nada mais é do que as condutas, o quê? Dolosas, tipificadas lá nos artigos 9º, 10 e 11. Nesses 3 artigos, você tem as condutas de improbidade. Beleza. Rebeca, mas o que é dolo? O que eu posso entender por dolo? Artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade. Eu amo essa definição aqui. Eu uso em toda que é aula. Primeiro, o dolo. Vontade livre e consciente do agente. Então, se é vontade livre e vontade consciente,
Então, você há de concordar comigo que a pessoa agiu o quê? De caso pensado. Caso pensado. Consciente de alcançar o quê? O resultado ilícito da conduta dele. E aí o parágrafo segundo é bem específico e fala o seguinte: não bastando a voluntariedade do agente. Então eu tenho que ter dolo. Dolo. E aí, gente, aqui acerca da modalidade culposa, ainda fala o seguinte: como nós tínhamos essa modalidade, não temos mais, lá no artigo 1º, parágrafo 3º, fala o seguinte: que o mero exercício da função ou desempenho de competência pública, gente, que não comprove ato doloso como fim lícito, afasta a responsabilidade por improbidade. Então, por exemplo, João, ele agiu, talvez ele desempenhou o seu serviço público, causou um dano, só que ele não tinha a intenção de praticar um fim ilícito. Para caracterizar a improbidade, eu tenho que ter a comprovação de ato doloso com fim ilícito. Tem que falar assim, não, de fato ele queria prejudicar a administração pública. Entende? Então, culpa não existe mais. Certo? Maravilha. Outro ponto importante é o seguinte. Rebeca, o particular responde por improbidade administrativa? Vamos supor, eu falo que o José, que é irmão do Joaquim, o José não é servidor público, o Joaquim é servidor público. Aí o Joaquim agiu com a improbidade, mas o irmão dele ajudou. O irmão dele responde por improbidade? Sim ou não? Sim. Só que o João só vai ser responsabilizado se o Joaquim, que é servidor público, também for responsabilizado. Um exemplo. João, vou trocar aqui para não ficar tudo J. E Maria. João e Maria são irmãos. Maria é servidora pública. Se ficar comprovado que a Maria não cometeu um ato passivo de improbidade administrativa e afastar dela a improbidade, o João não vai ser responsabilizado por improbidade. Porque se a servidora não foi, não vai ser ele que vai ser. Beleza? Maravilha. Rebeca, quais são, na verdade, os atos de improbidade? Começando pelo artigo 9º. O artigo 9º, gente, ele vai falar dos atos que importam em enriquecimento ilícito. E eu quero que você entenda o seguinte: improbidade, gente, não é somente enriquecimento ilícito. Talvez você pense assim, né? Poxa, um exemplo: receber para si ou para outro dinheiro, receber vantagem econômica, receber, sei lá, adquirir. Gente, aceitar emprego, comissão. Isso é enriquecimento ilícito, mas ponha na sua cabeça. A improbidade, ela não é caracterizada só se o João cometer o enriquecimento ilícito. Exemplo, o artigo 10 fala do prejuízo ao erário. Ao erário. Prejuízo ao erário. Então, por exemplo, o ato que causa prejuízo ao erário é aquele ato que vai causar lesão à administração. Perda patrimonial, desvio, malbaratamento, dilapidação de bens. Certo? Maravilha. Bom, exemplo, frustrar processo licitatório, certo? E aí lá no, no artigo 10, lá no inciso 13, fala assim, né?
permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículo, máquina. Quer um exemplo? O prefeito aproveitou que a administração, né, que lá na administração já tem um maquinário que está fazendo uma reforma e tal, lá na administração. Aí o prefeito falou assim: eu vou aproveitar ali o maquinário, o pessoal está trabalhando. Mano, pensou, então, que eu tô precisando reformar o meu quintal, o meu jardim. Faça o seguinte, na hora que vocês terminarem lá, dá um pulinho lá no meu jardim para ver como é que vai ficar. Você está usando as pessoas que estão trabalhando para administração, o maquinário. Lembra que eu falei para vocês do homem que foi para a festa de aniversário e bateu o carro? Ele causou prejuízo. E o artigo 11? O artigo 11 são os atos de improbidade que atentam contra quê? Contra os princípios da administração pública. Da administração pública. Certo? Um exemplo, negar publicidade aos atos oficiais. Eu não quero publicar os atos oficiais. Certo? Deixar de prestar conta. O prefeito não está querendo prestar conta, está ferindo aqui os princípios da administração. Rebeca, beleza, entendi. Mas quais são as penalidades aplicadas? Depois daqui nós já vamos para as questões, tá? Penalidades. Penalidades. Lá no artigo 12 da LIA, que é a Lei de Probidade Administrativa. Quando você fala do artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, quais são as penalidades? Primeiro, perda dos bens ou valores que foram acrescidos ilicitamente. Então, por exemplo, se houve acréscimo. Oxi, o que eu escrevi aqui, gente? Vou fazer um dinheirinho aqui, ó. Se houve acréscimo patrimonial por conta do enriquecimento ilícito, então, obviamente, ele vai perder esses bens. Acrescentou, sei lá, 500.000 nos bens dele, vai perder esses 500.000. Suspensão dos direitos políticos, olha só, em até 14 anos, pagamento de multa civil, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, e a proibição de contratar com o poder público. Certo? Maravilha. Ok. E também não vai poder receber incentivo fiscal, tá? Pelo prazo não superior a 14 anos. Já se você fala que o servidor praticou lá o prejuízo ao erário, o que vai acontecer? Perda dos bens ou valores acrescidos também, se houve o acréscimo do patrimônio por conta da improbidade, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, não confunda. Aqui no artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, 14 anos, tá? Multa civil, a mesma coisa. E aí não vai poder contratar com o poder público ou receber incentivo pelo prazo não superior também a 12 anos. E aí, artigo 11. Se eu estiver falando da violação dos princípios. Pagamento de multa até 24 vezes o valor da remuneração. Fica proibido de contratar ou de receber benefício pelo prazo não superior a 4 anos de proibição. Se for o caso de cometimento do artigo 11, que é contra os princípios, aí não perde os direitos políticos. Tá? Maravilha? Maravilha. Vamos então aqui voltar lá para as nossas questões. Vamos lá. Já estamos quase finalizando. 2024. Assinale a alternativa correta de acordo com a lei de improbidade. Letra A. A lei de improbidade aplica-se exclusivamente às condutas praticadas por servidores públicos, não havendo previsão de responsabilização de particulares. Ai, brincadeira, nossa, vai cobrar isso já nessa altura do campeonato? A gente sabe que o particular pode responder também se ele tiver participação. B. A lei de probidade é aplicável ao particular que, mesmo não sendo agente público, atue culposamente para a prática de ato. Culposamente?
culposamente, gente, se não existe improbidade na modalidade culposa para servidor, vai existir para privado? Claro que não. Letra C. Os diretores da empresa, da pessoa jurídica de direito privado responderão de forma objetiva pelo ato de improbidade que venha a ser imputada à pessoa jurídica, ainda que inexistente participação em benefícios diretos? Certo ou errado? Errado. Isso aqui, inclusive, volta para mim. Isso aqui é lá da lei a lei anticorrupção. A lei anticorrupção é o seguinte: um exemplo. A pessoa jurídica praticou improbidade. Beleza. Eu só vou responsabilizar o diretor, os responsáveis, as pessoas físicas, se elas tiverem participado do esquema. A responsabilização não é automática. Ah, não, eu responsabilizei a pessoa jurídica, eu tenho que responsabilizar a pessoa física. Negativo. Beleza? D. Ato de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública são passíveis de sancionamento, ainda que não comprovado o enriquecimento ilícito dos agentes. Ou letra E. O herdeiro daquele que causar dano ao erário sempre estará sujeito à obrigação de reparar integral o dano causado? Não. Letra certa, letra D. Por que não é a letra E? Vamos supor que o João vai responder por improbidade, só que o João morreu. E vamos supor que o João tinha que pagar uma indenização de 10 mil para a administração. Aí ele só deixou uma herança de 5 mil. O que vai acontecer? Esses 5 mil vão para a administração. E os outros 5 mil, Rebeca? Eram 10 mil, vão ficar faltando 5. Já era. Os herdeiros vão se juntar para pagar. A dívida não passa da pessoa do condenado. Olha essa daqui. Segundo a lei de improbidade, a ilícita nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandatos eletivos. Letra A. Configura improbidade independente de dolo ou culpa? Cuidado com isso aqui, ó. Independente de dolo ou culpa? Não. Improbidade é só na modalidade dolo. Configura improbidade administrativa se houver dolo com finalidade ilícita? É isso aí. Eu tenho que ter finalidade ilícita na conduta. Aqui, não configura improbidade salvo o ato culposo? Eu não tenho modalidade culposa. Configura improbidade bastando a ocorrência do dano? Não. Não é só o dano ao erário que gera improbidade. É causa de cassação automática? Também não. Certo, gente? Meu povo, olha só. Vou fechando por aqui, né? Já estamos dando aqui o nosso horário. Já vou fechando por aqui. Hoje rendeu, graças a Deus. Olha só. Deixo um versículo para vocês. Apega de coisa a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22, 21. Que Deus te abençoe muito, gente. Nós já estamos na reta final já. Amanhã, sexta-feira, teremos aula. E já anota aí, ó. Já anota que sábado, que horas que eu falei para vocês? 9 horas da manhã, teremos a nossa revisão de véspera. Maravilha, Rebeca, quanto tempo? A minha pretensão é que sejam 2 horas de revisão, só de legislação e a parte de direito administrativo, e também vou passar pela parte de redação oficial. Então, é bem provável que passe de 2 horas. A minha pretensão são 2 horas, mas talvez pode chegar a 2 horas e meia. Vai ficar gravado, não precisa se preocupar, professora, a senhora vai tirar. Não, gente, não acho justo fazer isso, porque eu sei que vocês trabalham, vocês chegam cansados, eu acho injusto, desumano fazer isso com vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus alunos abençoados, já deu tudo certo, gente, não desista, continue, vai dar certo, e Deus vai honrar o seu sacrifício, tá bom? E coloque aqui os seus feedbacks, o que vocês estão achando. Até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau!